Por Gente, favor. eu queria sugerir que o Luiz começasse, talvez. Que tal, Lu? Pode ser? E agradecer essa dupla dinâmica aí que eu amolo toda a vida, para mil convites, e eles são parceiros de muitas lutas aí. Muito obrigada também, viu, por terem vindo. Mas talvez o Luiz começar, pode ser, Lu? Pode ser. Acho que eu estou muito assim, numa perspectiva de ser uma conversa. Isso Mas acho que mesmo. nesse primeiro momento eu vou tentar trazer para vocês. Bom, boa noite, gente. Então, boa noite, eu sou Luiz Eduardo Batista, eu sou pesquisador da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e tenho trabalhado com o tema racismo e saúde nos últimos sei lá quantos anos, trabalhando com esse tema. E eu vou contar um pouco para vocês esse meu percurso de pesquisador, né, da pesquisa no campo da saúde. Primeiro, eu sempre gosto de dizer que as primeiras coisas que eu comecei pesquisando, trabalhando com a questão da saúde da mulher. Esse é meu foco de trabalho e tal, de pesquisa. Naquele momento ali, no final, em 1990, mais ou menos, que eu começo a fazer algumas pesquisas relacionadas à avaliação do processo de implementação da política de saúde da mulher. Então, o PAISME foi a minha entrada nessa discussão. E como eu era orientando de uma feminista, sempre fazer esse olhar da saúde sexual e reprodutiva, a discussão de gênero e tal, foi me provocando a pensar a temática racial, porque aí dentro da perspectiva de gênero, naquele momento, a gente discutia muito as relações entre mulheres, as relações entre homem e mulher, depois a questão da camisinha feminina, a questão das masculinidades, e eu nessa geleia aí me procurando, porque me colocava como um homem hétero, né, e já começando a construir a família e tal, e começo então a ver, a pensar que essas questões não eram hegemônicas, ou seja, gênero não servia só para estudar mulheres, mas era a mulher em relação aos homens. E mais, como é que essas relações se davam no intragênero? Né? Como é que se dava a relação das mulheres nas relações de poder e hierarquia entre as mulheres? E nas mulheres com os homens, e os homens, as mulheres brancas com os homens negros, como é que era todo esse processo de construção tal? Então, isso foi começando a colocar para mim uma discussão uma discussão teórica que eu começo a trazer para as pesquisas. Mas, no campo da saúde coletiva, a gente sempre trabalhou com classe social como sendo o mote da construção de relações de poder. Então, relação de poder para o campo da saúde coletiva está sempre colocado entre que lugar você ocupa no mercado de trabalho, que lugar você ocupa tal, que classe social pertence, que era sempre essa a formatação da área da saúde coletiva. E vindo da discussão de gênero, já se colocava um impacto aí nos anos 80, principalmente, né? Que história é essa de agora de vir essas mulheres feministas discutindo essa questão de gênero dentro da saúde coletiva? Mas isso vai ganhando espaço dentro da saúde coletiva e, ok, beleza. Só que a gente começa a fazer, quando começa um outro grupo, principalmente com a questão da AIDS, e a gente começa a trazer outros personagens para a cena dessa discussão de gênero, classe, que são as questões das sexualidades,
das relações raciais, etc., aí dentro do campo da saúde coletiva a coisa começa a não ficar tão legal assim. O que essas pessoas agora vêm discutir? Relações de poder, e que essas demarcações estão para além de uma questão biológica, né? Elas extrapolam o biológico e vão para o social. E eu acho que aí é a minha contribuição enquanto sociólogo, né? De fazer essa passagem do biológico para o social, de fazer essa discussão de que uma coisa é você trabalhar o corpo, o corpo, a pessoa, a cor da pele como uma característica biológica, e você sair para além do biológico, você vir para uma discussão social que você não necessariamente é o corpo o demarcador, né? E como é que, na hora que você pensa o corpo biológico não sendo o demarcador, como é que isso também se expressa no processo saúde, doença e morte? Bom, estou falando aqui do meu pedaço, que é a pesquisa na área da saúde, mas então a gente começa toda essa discussão no campo da saúde coletiva. Eu já estou falando em anos 2000, por aí, que começam esses estudos, e começam os embates, que tudo isso não está resolvido na nossa sociedade, tá? Tudo isso não está resolvido. Não está resolvido na nossa sociedade, não está resolvido na produção do conhecimento. E eu diria mais do que desse não resolvido. Eu vou sugerir a vocês que é um campo em disputa constante. Constante. É um campo em disputa. É a disputa de narrativas, é a disputa de produção científica, é uma disputa nas relações pessoais, e é uma disputa também nas formas de você olhar esse mundo. Bom, o que é que isso, isso para mim começa a fazer esse diálogo? Por exemplo, na hora que você vai, na hora que a gente, em determinado momento, vou falar aqui, estou fazendo a minha narrativa de pesquisador, pessoa, tal, né? Em um determinado momento, essa discussão ganha política pública. Eu estou falando especialmente ali 2003, em que as políticas públicas para as questões étnicas e raciais começam a ganhar o cenário nacional no que diz respeito à institucionalização de políticas, de ações e de estratégias para você pensar como é que essas relações de poder poderiam ser, como é que o Estado, como é que um governo, como uma gestão poderia pensar ações para mitigar essas iniquidades que existiam no campo da saúde, porque essas iniquidades que existiam na sociedade que impactavam o processo saúde. Então, isso ganha uma força a partir de ali 2003, a tal ponto de ganhar força que ele passa a ter uma secretaria de promoção da igualdade racial ligada à presidência da República. Isso faz toda a diferença. Vocês vão sentir agora a diferença que instituiu uma área dentro da USP, uma pró-reitoria dentro da USP. Isso faz toda a diferença dentro da instituição. Sabe por quê? Porque passa a ter um grupo, uma pessoa com nome, CPF, RG, responsável por pensar ações. E pensar ações, desenhar ações para dentro de uma instituição realmente o enfrentamento da ação e da intervenção. Bom, então, de uma certa forma, com isso começa a se empoderar para dentro da pesquisa, por dentro da ação, essa discussão. Eu me lembro, só para colocar mais um ponto aí,
Então, como é que a gente começa? A gente começa muito desenhando estudos que denunciam iniquidades. Os estudos, então a população negra tem menor escolaridade, menor renda, mora nas periferias, fazem isso, faz aquilo, então isso acaba impactando o processo saúde, doença e morte. Dá para entender o que eu estou dizendo? A gente vinha como o eixo, vou tentar melhorar isso. Como o eixo é sempre classe social, como o eixo é classe, então você vem falando assim, olha, a população negra tem menor escolaridade, tem menor renda, mora mais nas periferias, tem os piores postos de trabalho, e essas condições sociais acabam interferindo no processo saúde e doença, essas desigualdades acabam interferindo no processo saúde e doença e, consequentemente, no desfecho em saúde. Isso foi todo o começo de estudos aí, inaugurados pela Maria Inês da Silva Barbosa, numa tese que foi defendida na Faculdade de Saúde Pública, que se chama Racismo e Saúde. Vocês precisam ler essa mulher. Essa mulher faz tudo. É ela que inaugura toda essa discussão no campo da saúde coletiva. E eu conheci essa mulher logo depois da defesa de tese dela, e ela me diz o seguinte: Luiz, depois que eu defendi minha tese na Faculdade de Saúde Pública, nunca mais eu pisei na Faculdade de Saúde Pública. Sabe por quê? Porque no dia depois que eu defendi a tese, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo com os dados da tese Racismo e Saúde. Não faça isso. Dedinho levantado para mim, ela disse, não faça isso. Faça a coisa por dentro da academia. Primeiro saia publicando, primeiro publique seu artigo, primeiro publique não sei o quê, faça tudo por dentro da academia, para não acontecer com você o que aconteceu comigo. Como eu sou uma pessoa obediente, eu fiz isso que a Maria Inês me disse. E aí algumas pessoas acham que o meu trabalho é o primeiro trabalho de racismo e saúde. Não é. É o da Inês. É ela que inaugura o campo, é ela quem faz a abertura de toda essa discussão, que depois, como a Inês faz isso e faz isso para o município de São Paulo em 6 meses, eu faço para 3 anos no estado de São Paulo, pegando a matriz conceitual da Inês. E como são dados mais robustos, aí a coisa pegou. Então, fazendo essa discussão das desigualdades, bom, o campo, a pesquisa começa a avançar, e os mais jovens vão chegando nessa conversa. Se a minha geração fazia essa discussão das desigualdades e a classe social, etc. e tal, os mais jovens não estão nessa negociação. Os mais jovens dizem o seguinte: há um racismo, o racismo estrutura a sociedade brasileira. Em ele estruturando a sociedade brasileira, é ele quem é o racismo que faz com que essa população tenha menor escolaridade, tenha menor renda, ocupe os lugares periféricos das cidades, etc. e tal. Portanto, gênero, classe, raça, eles se entrecruzam na determinação do processo saúde e doença. Isso é uma mudança conceitual fundamental. Fundamental. Isso que eu estou dizendo, assim, na minha cabeça de preto velho, assim, é os últimos 8 anos que vem essa moçada com uma outra pegada. E por que é que eles vêm com uma outra pegada? Porque eles vêm com uma leitura do movimento negro, eles vêm com uma leitura já a partir de Fanon, eles vêm com uma leitura a partir de uma bibliografia negra norte-americana, que não era a nossa pegada lá atrás. E eu acho que esse é o momento atual
que nós estamos na construção, na produção do conhecimento. Então, acho que construir, ao mesmo tempo que a gente está construindo um processo de conhecimento, a gente também vai, eu vou dizer assim, interferindo na sociedade, interferindo no corpo, nas pessoas, no pensamento e na produção intelectual daqueles que estão nos lendo, né? Então vamos depois para a segunda etapa. Certamente vocês vão dizer: ah, mas eu não sou nem tão preto assim. É verdade, você pode não ser tão preto assim, mas você pode até nem ser da cor preta, mas você pode ter uma construção de um pertencimento, de uma estruturação histórica, social e cultural que te permite fazer algumas leituras, algumas análises, algumas interpretações e leituras. Então, essa construção, mais recentemente a gente ainda vem trazendo a questão das sexualidades, a questão das gerações, nesse link de relações de poder institucionais para dentro da pesquisa, pensando aí é uma coisa mais para os mais jovens, para leitura muito mais jovens, da questão das interseccionalidades, né, que aí é bem recente mesmo essa discussão. Então, acho que dando um panorama do que é ser negro dentro da universidade, como é que a gente tem produzido conhecimento e como é que isso dialoga eu vou chamar assim, dialoga com as nossas construções. Eu diria que para um início de bate-bola eu iria por aí, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, vou assumir um pouquinho aqui. Obrigada, Luiz. Eu não te conhecia. Eu já tinha ouvido falar de ti pela minha irmã, a Luciana, que quando a gente começou a discutir racismo nos serviços de saúde brasileiros, ela falou para mim: você precisa ler esse aqui. E me passou o material teu. Eu queria, só antes de passar a palavra para a Clélia, apresentar uma presença ilustre aqui que a gente tem hoje, a nova pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da Universidade de São Paulo, a pró-reitoria recém-aprovada no Conselho Universitário, veio nos prestigiar hoje, a meu convite. Então, a Ana abriu a câmera aí, não sei se você quer te colocar na fogueira, Ana, quer falar algumas palavras? Boa noite. Um pouco envergonhada, Adriana, não estava preparada, tinha vindo para ouvir, mas, enfim, obrigada pela oportunidade. Eu espero, ouvindo aí o Luiz, fazer realmente uma diferença enquanto instituição. Eu concordo totalmente que ter esse lugar, né, tem uma potência e um reconhecimento. Então, eu espero que a gente possa dialogar muito e que isso faça muita diferença para todos nós, para a universidade e para o país, porque acho que a potência, o impacto é muito grande. Mas eu vim só para ouvir. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a mensagem da Daniele aqui no chat, bem-vinda, temos muita fé em você, resume bastante o que é o sentimento. Por mim não, né, Adriana? A gente é uma equipe, né? Que eu sozinho não vou dar conta. Mas a gente está com uma equipe super bacana, a Adriana está trabalhando comigo, né? A gente está se constituindo, eu acho que é muito legal o processo, né? E é para ter fé mesmo, que é a primeira vez que a gente vê um movimento desse tipo na universidade. Então, agradeço a presença, Ana, fique à vontade, você disse que não pode ficar até o final, fique à vontade. E passo, perdão pela interrupção, o pessoal foi por uma boa causa, passo a palavra à Clélia. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite, gente, estou feliz de estar aqui. Eu passei, o Luiz falou da trajetória, né, pensando na minha aqui, eu sempre me senti sendo da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz a graduação e uma especialização, mas eu preciso admitir que eu fiquei mais tempo na USP do que na UEL, então a USP também é a minha universidade. O que eu vou falar, acho que dialoga bem com esse momento também, né, da chegada dessa pró-reitoria, não sei se é exatamente esse termo, mas enfim, dessa instância na USP, né, na qual a gente tem muita fé, tem muita esperança, acho que mais do que fé, né, a gente
porque esperançar é diferente de esperar. A gente tem esperança, né? A gente tem compromisso, a gente se dispõe a ajudar, a gente espera, a gente vai cobrar, a gente vai estar junto. Mas eu quero, então, né, tendo agradecido ao convite de vocês, de estar aqui, estar com pessoas que são minhas referências, como o Luiz, né? Luiz falou que essa nova geração, né, vários motivos para a gente, eu me sinto, né, me coloco aí como uma nova geração também, apesar de ser uma geração meio que intermediária. E para além desses motivos, né, acho que a gente chega pesquisando diferente porque vocês pesquisaram antes, né, Luiz? Você, Maria Inês, Maria do Carmo, que também no serviço público, né, produziu e produz muitos dados, Fernanda Lopes. Então, quando eu cheguei, já tinha, né, eu cheguei, por exemplo, a primeira disciplina que eu fiz na USP, em 2010, eu li o texto do Luiz Eduardo, né, A Cor da Morte. E foi muito interessante, assim, foi muito, desde ver a forma de acessar, desde a sagacidade da forma de buscar analisar os obituários, né? Porque a gente, quando procura informações sobre raça, às vezes a gente tem que fazer um contorcionismo, né? Como esse, de identificar como se fala da morte, como se morre, para pensar as diferenças em vida. E aí, para mim, foi muito impactante, né? Para mim, a frase que resumiria, né, esse artigo, esse texto, é que a morte de pessoas brancas é uma morte morrida e a morte de pessoas negras é uma morte matada. Então, isso sempre foi, né, um marco para eu pensar e tentar mudar a vida de pessoas negras, né? A pesquisa sobre saúde. Mas, então, para mim, né, como é que eu chego e por que eu chego pesquisando a partir daí? Porque tinha uma geração de pesquisadoras e pesquisadores anterior, Cida Bento, Isildinha Batista Nogueira, então muitas já tinham produzido, Neuza Santos Souza, e também porque eu chego na universidade já estando no movimento negro de mulheres negras. Então também, Jurema Werneck, né? Então todos esses nomes que eu estou falando foram tanto as pessoas que eu li, quanto as pessoas que eu sentei do lado e aprendi. E isso foi muito rico, né, para fazer essa análise de conjuntura, para fazer um texto dialogado com a militância, para fazer uma escrita politizada, localizada, em primeira pessoa, para fazer uma intersecção. Minha tese é bastante trabalhada na interseccionalidade, como método de análise, mas também como instrumento de análise, mas como instrumento metodológico. Então, tudo isso me inspirou, né? Aliás, boa parte, acho que a maioria da minha tese não vem da USP, vem dessas figuras todas, né? Que o Luiz aqui é uma delas, mas porque na USP as pessoas, por mais que a minha orientadora, né, que foi a Vera Paiva, e a minha co-orientadora, Kristen Smith, que é da Universidade do Texas, a Kristen, mas a Vera, né, super vinculada a essa discussão da AIDS, dos determinantes sociais, de gênero, nossa, me ajudou muito a pensar a saúde a partir da perspectiva multicultural dos direitos humanos, mas ninguém discutia Fanon. Agora está na moda, né? Começa a ter nas disciplinas, nem que seja para a pessoa dizer que é legal e antirracista, taca lá uma citação de Fanon na primeira aula, em qualquer momento. Mas foi no movimento negro, no movimento de mulheres negras, que eu aprendi a trabalhar a interseccionalidade, que eu li essas figuras todas, que eu aprendi a fazer análise dos dados de uma forma crítica e localizada, então entender que, por exemplo, né, que toda a minha formação na psicologia foi uma formação em que eu aprendi o que é ser saudável, né? A gente falou que a experiência subjetiva de ser negro. A experiência subjetiva na psicologia é a experiência subjetiva do ser humano universal. Só que não. É um ser humano universal que é tratado como universal, mas que, na verdade, ele é hegemônico. Porque o universal é o que diz respeito a qualquer pessoa, qualquer ser humano. Mas as referências que eu tive de ser humano, elas são de homens, brancos, heterossexuais, cis, de meia idade, de classe média, moradores do centro, né? Essa é a referência. Então, quando eu aprendo o que é família, o que é ser saudável, o que é uma família estruturada, eu aprendo sobre essa família. Então, se de repente no curso de psicologia eu vejo sobre uma família em que tem a mãe, não tem o pai, a divisão dos cômodos é pela cortina,
tem muitas crianças que estão ali, que não são filhas dessa mulher, isso poderia ser lido como uma família desestruturada, por esse referencial. Por outro referencial, uma família matrilinear, é uma família pauperizada, porque é uma família colocada em pobreza, por conta de várias questões, é uma família manicomializada. O que eu quero dizer com isso? Manicômio não é só aquele lugar dentro de muros onde a gente coloca pessoas em doença mental. A lógica é manicomial, a lógica de tratar como doentio aquilo que é diferente do referencial imposto. Então, é fácil com isso entender que uma família que não tem papai, mamãe, cachorro, né, filhos, às vezes nem é uma família, né? Às vezes a gente nem dá esse nome. Mas, então, na minha trajetória, né, sem falar que a psicologia é uma ciência de mulheres em que os homens dizem o que é ser normal. A gente tem várias abordagens na psicologia. Não existe nenhuma abordagem, Beth é minha colega, né, de profissão, não existe nenhuma abordagem, nenhuma grande corrente teórica que seja de mulher. Nenhuma. A gente tem grandes mulheres nas abordagens. Mas todas elas, aqui eu ficaria um tempão citando, já falei isso em vários lugares, inclusive em congressos da União Latino-Americana de Psicologia, e ninguém conseguiu me... Às vezes a pessoa fala, não, mas tem Melanie Klein, mas tem não sei quem. São figuras importantes, mas a Melanie Klein está dentro da psicanálise, e assim vai. Então, são esses homens que dizem o que é normal. Assim como são homens brancos, héteros, cis, de meia idade, do centro e de classe média, socioeconômica média, que vão dizer o que é intelectualidade, que vão dizer o que é conhecimento científico, o que é o tal do arcabouço, que a gente adora essa palavra, né, nas ciências. E no calabouço, que é um termo que eu até uso aí num texto, ficam esses outros conhecimentos, que só são outros. Aliás, acho que é a Ana Lúcia, né, que é a figura que falou aqui agora há pouco, que a Adriana realçou a presença. A Ana Lúcia chega no momento em que a gente estabelece cotas contemporâneas, mas as cotas, inclusive nas universidades, existem desde 1500. A questão é quais cotas. O Brasil é fundado com cotas. Eu gosto de dizer isso porque toda vez que a gente pensa em cotas, a gente pensa, né, numa coisa muito específica da atualidade. Mas olhem só, em 1500, a primeira invasão de terras no Brasil, dos portugueses. Também a gente adora dizer que invasão de terra é do MTST. Né? A invasão de terra tem desde 1500 no Brasil. E aí, os povos nativos tiveram suas terras invadidas, tiveram a obrigatoriedade de usar outros nomes, outras crenças, isso tudo vai fazendo parte da experiência subjetiva de ser negro no Brasil. E nessa invasão de terras, o que portugueses fazem? Cotas. Que cotas são essas, Clélia? Capitanias hereditárias. Não são cotas? Divide o Brasil em faixas de terra e um pouquinho para cada colega, para cada patrício. Então, o Brasil esse Brasil, né, ou Pindorama, né, que até então era Pindorama, esse Brasil surge com uma invasão de terras, com uma violência simbólica de imposição de um referencial único e com cotas. Quer ver mais cotas? Em 1911, o governo brasileiro, por meio de João Batista de Lacerda, acho que era o nome da figura, no Congresso Internacional das Raças, ele afirma que o governo reconhece que o Brasil, sendo um país negro, porque até hoje nós só temos... O único país do planeta que tem mais negros é a Nigéria. Nós somos o segundo país em número de negros. Então, segundo o governo naquela época, e a partir do racismo científico de Nina Rodrigues, entre outras figuras, afirmava que o Brasil tinha grandes problemas de degeneração da população. E se o problema da degeneração, segundo essas pessoas, era a população negra e a mistura no Brasil, então esse representante do Brasil anuncia nesse Congresso Internacional que o Brasil vai adotar cotas para resolver esse problema. Que cotas são essas? Cotas para imigrantes europeus brancos no Brasil, para que eles misturem com a população negra presente, e em 100 anos o Brasil seria um país branco.
Então, chega no 14 de maio de 1888, não foram pessoas negras que passaram a ganhar salário, foram pessoas brancas, cotas nos postos de trabalho. Cotas também nos cursos de agronomia para fazendeiros e filhos de fazendeiros. Considerando que pessoas negras eram proibidas de ter acesso à terra, muitas terras eram perdidas, a gente vê isso nos livros, né? Aliás, várias dessas cenas aparecem nos livros de literatura e que misturam história, como Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, Cumbi e Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é em quadrinhos. E o que está acontecendo? As pessoas negras nem podiam ter a posse das suas terras, nem dos seus corpos, nem de seus filhos, né? Então, quem seriam fazendeiros e filhos de fazendeiros? Né? E o que é isso, se não cotas para brancos nos cursos de agronomia? Então, e fora as escolas das quais éramos proibidas de participar. Isso, durante séculos, monta a estrutura que a gente vê hoje na sociedade. E essas cotas também para homens, né? Todas as... Então, quando a gente fala dos determinantes sociais em saúde, ou quando a gente fala da interseccionalidade, é entender como, dependendo de quem for a figura, dependendo da sua raça, cor ou etnia, dependendo da sua identidade de gênero, da sua orientação afetivo-sexual, da sua geração, da sua localização geográfica, da sua origem ou nacionalidade, se ela tem ou não deficiências, isso vai mudar completamente a forma que a gente vê o dado, por exemplo, né? A forma que a pessoa está no mundo. A violência contra mulheres no Brasil caiu. Notícia de jornal. Sem recorte. Com recorte. A violência contra a mulher branca no Brasil caiu e contra a mulher negra aumentou. Já fez toda a diferença, né? E aí fui aprendendo com essas pessoas que vieram antes de mim, justamente a fazer recortes, né? Que a gente precisava fazer recortes. Uma outra coisa que é importante falar é que quando a gente fala de tudo isso que acontece com a população negra, como genocídio, de novo, né, vou aproveitar aqui o assunto que veio de repente, né, dessa nova instância na USP, e não é à toa que a USP é tão atrasada em ações afirmativas, né? Aliás, a USP não é atrasada em ações afirmativas, a USP mantém até hoje as ações afirmativas para a população branca, rica, masculina, né? É isso. Agora a gente está vendo se consegue incluir outras figuras nas ações afirmativas. Mas essas ações afirmativas, esse estar na universidade, que o movimento negro reivindica há muito tempo, não é uma reivindicação apenas, e já é bastante, de corpas negras. Vou usar o corpas, inclusive, para repetir aqui o que eu fui aprendendo com as companheiras trans, né? De tensionar o gênero. Já é bastante, né? Olhar para o lado e ver uma outra pessoa que parece comigo, e que então eu me sinto confortável nesse espaço. Isso ajuda, inclusive, na segurança emocional de estar nesse espaço. Mas também é importante que esse espaço não esteja organizado em linha de produção taylorista, porque é assim que a gente está na USP, em carteiras, em fileiras. É importante que a gente possa também estar em roda, que a gente possa ter, para além do corpo negro, o conhecimento negro, a forma de aprendizagem negra e indígena, né? E isso significa ter referenciais negros nos diversos âmbitos da sociedade. Então, a experiência subjetiva de ser negro parte de ter que se identificar com o referencial branco. A Neuza Santos Souza fala disso no Tornar-se Negro. Que o tempo todo a gente... Porque a constituição, né, o processo da personalidade se dá o tempo todo por espelho. Um bebê já vai imitar as figuras, né, que ele conhece e vai receber nomes para aquilo que ele está sentindo. E essas referências, no caso de pessoas negras, elas são referências que já dão um valor para referências negras e para referências brancas. Então, eu fiz lá 5 anos de faculdade de psicologia, mais mestrado, doutorado, enfim. E nunca me explicaram diretamente por que a gente chama cabelo crespo de cabelo ruim, por que a gente chama, ou pior ainda, por que tem, agora faz tempo que eu não vejo, felizmente, mas por que até alguns anos tinha shampoo para cabelo normal?
e eu não vi na faculdade de psicologia nenhum psicodiagnóstico de cabelo, muito menos para dizer qual é o cabelo normal, qual é o anormal. Mas um cabelo é ruim. Então, percebem que o tempo todo aquilo que não tem nome é desses referenciais? Então, meia calça, cor de pele, ou lápis, cor de pele, que agora a gente nem usa tanto mais meia calça, vamos para os exemplos atuais. Cabelo normal, o gênero, quando tem um monte de gente, mesmo que a maioria seja mulher, é no masculino. Então, e aí, uma diferença que é só de aerodinâmica, de cabelos que fazem curva para segurar o ar, programado para regiões quentes, assim como a narina mais aberta, diferente das que fecham para esquentar o ar antes de inalar, mais protetor solar por meio de mais melanina, um estilo de família em que é mais permeável a divisão entre uma família e outra, um estilo de organização espacial em que as casas podem ser em volta de uma casa principal e não em linhas, uma em relação à outra, um tipo de experiência religiosa em que o transe não é doença, mas é parte da experiência de transcendência. Tudo isso, né, vai sendo associado a características negativas, doentias. É isso que é manicomializar, né? Manicomializar é quando a gente atribui sentido pejorativo e doentio a características negras ou indígenas, enquanto faz uso dessa justificativa, que na verdade é uma justificativa para a dominação política, para a humilhação social, para a manutenção dos lugares sociais pré-estabelecidos, e utiliza isso justamente para controlar os corpos, para controlar os conhecimentos, para controlar o acesso a espaços de poder, o acesso até a direitos, o acesso à possibilidade de vida, para além de sobreviver. Então, quando a gente fala em genocídio, quando um jovem negro é assassinado, isso não atinge só aquele corpo, né? Várias pesquisas vão mostrando que, por sequela, várias mães adoecem e ou morrem pouco tempo depois, e esses números nem são contabilizados, mas os que são, que é dos jovens negros, já correspondem a números de países em guerra. E aí, eu, que não sou jovem, que não sou homem, e que estou numa região privilegiada da cidade, em princípio não teria nada a ver com isso, mas ao absorver a mensagem de que aquele corpo, a morte daquele corpo foi banalizado, de que a morte daquele corpo é uma morte matada, de que se eu sou negra, eu posso morrer. Um dos picos da incidência de morte para pessoas negras é na juventude, e isso não se dá de modo natural, e aí aprendi também com essas figuras, né, que tem as causas, os comprometimentos em saúde das pessoas negras, tem a ver com questões orgânicas, questões genéticas, como anemia falciforme, etc., mas tem a ver com complicações desnecessárias do que seria simples. Tem a ver com uma mulher negra que recebe menos tempo de consulta, que é menos examinada, que recebe menos encaminhamento para especialidades e que, portanto, vai morrer de algo que seria facilmente tratável. Tem a ver com um jovem negro que chega baleado numa emergência e, automaticamente, quem o recebe imagina que ele foi um ladrão atingido pela polícia. E como é que ele vai ser recebido, então? E tudo isso, para além de atingir a mim, que estou aqui, né, em outro lugar, atinge também jovens que estão na universidade, atinge também a possibilidade da gente entender que é tão válido Freud quanto Fanon e Neuza. Aliás, a Neuza, Santos Souza e o Juliano Moreira, duas figuras super importantes do campo psi no Brasil, saíram, estudaram na UFBA, saíram de lá, foram para o Rio de Janeiro, trabalharam com saúde mental, trabalharam no mesmo hospital, e a gente só ouve falar da Anísia da Silveira. O filme é só sobre ela, Dona Ivone Lara está no filme, não tem nem nome. Então, as cotas, as ações afirmativas e a experiência de ser negro na universidade precisa passar por tudo isso, né? A gente precisa que os referenciais mudem. As cotas existem para que pessoas negras estejam na universidade e sirvam de referência. Lembram disso? O movimento negro nos ensinou que não é só para estar lá. É porque
se tem gente negra lá, outras pessoas se enxergam como possíveis de estar lá também. É para ser espelho. Mas a gente também precisa que os conhecimentos estejam lá. A gente precisa que as pessoas negras estejam nos diferentes postos da universidade. Quando eu chego na USP, eu de vez em quando ainda vou lá, eu vou cumprimentando as pessoas, porque eu sou dessas, né? Adoro ficar dando oi, e aí, como tá? Eu conheço o seu Orcindo, por exemplo, seu Nilson, que são seguranças. Eu também conheço as professoras, etc. Mas quais são as pessoas que eu vejo que parecem comigo? São as pessoas que estão limpando, são as pessoas que estão na segurança. Isso faz com que eu absorva uma mensagem de que é esse o meu lugar, de que é até aí que eu posso ir, de que é aí que o meu conhecimento está, no conhecimento de como limpar. É uma tecnologia, mas a gente tem várias outras, e essas também precisam comparecer. Então, o epistemicídio, que é uma espécie de genocídio, né? O genocídio dos nossos conhecimentos e referenciais, que é discutido pela Sueli Carneiro, antes ainda pelo Boaventura Souza Santos. O epistemicídio, ele destrói, na nossa experiência subjetiva de ser negro, o epistemicídio destrói a possibilidade da gente ter projetos de vida, da gente ter sonhos, da gente ter sentido de vida. E numa tensão, o Luiz falou, um campo em disputa. A universidade é um dos campos de maior poder. Não é à toa que é um dos lugares que a gente tem dificuldade de chegar. É um dos lugares que tem dificuldade de tirar as ações afirmativas para brancos. Então, nessa disputa, todos esses referenciais aparecem e não é à toa, de novo, né, não vai bastar os corpos negros entrarem. A gente no AMA, eu faço parte do Instituto AMA Psique e Negritude, né, que é uma ONG que há 26 anos trabalha com psicologia e relações raciais. No começo das cotas, a gente recebeu muitos pedidos de socorro, né, muita gente se suicidou, muita gente pensando em se suicidar, e é porque é um campo de disputa, né, porque a universidade se preparou para receber pessoas, mas não mudou a forma, a subjetividade, a mentalidade, a forma de se organizar, a possibilidade de receber esses corpos. E não olhou ainda para o fato de que não só pessoas negras sofrem e precisam desse espaço, como pessoas brancas se privilegiam. A branquitude precisa ser discutida pela universidade, a heteronormatividade, o cissexismo. Bom, e por último, né, quero pensar o que é ser saudável. Vou usar aqui coisas, né, pontos que eu refleti na minha tese e que tem a ver com a experiência subjetiva de ser no Brasil, não só de ser negro. Nós somos um país negro. Se nós somos um país negro e a negritude é associada a algo pejorativo, isso é um problema para a identificação, para a formação de personalidade de qualquer pessoa. É tão doentio quem acha que seu cabelo é ruim, esse é um dos termos que dão para o nosso cabelo, é ruim porque faz curvas, quanto é doentio quem acha que seu cabelo é normal só porque desce liso. É tão doentio quem sofre, né, o tempo todo, achando que é inferior, e agora tem até o nome lá, síndrome de impostor, né, não conseguindo escrever, quanto quem acha que é brilhante só porque nasceu com pênis. Né? Todos esses elementos precisam ser conversados em relação. Né? Luiz também falou disso, é a mulher em relação ao homem, é o branco em relação ao negro. Então, o movimento negro, intelectuais negros, né, que estamos aqui e por aí, a gente tem uma proposta civilizatória para o Brasil. Né? E precisamos que pessoas que estão nesses espaços de poder reconheçam, né, que a experiência subjetiva tenha várias referências. Né? Isso não é ser saudável se a gente está com bem-estar dentro de casa, na pandemia, enquanto isso acontece às custas da exploração do trabalho de pessoas periferizadas. Não é ser saudável se eu tenho recursos para estar bem às custas do esgotamento dos recursos naturais, da invasão de territórios dos povos nativos, da opressão e dominação política de outros grupos. Ser saudável significa a saúde de cada pessoa nas suas dimensões pessoal, que significa orgânica, energética, psíquica, também na dimensão coletiva, ou seja, o meu grupo social precisa ter saúde, precisa estar representado, social, das relações, no sentido das relações ecológica e cósmica.
Então, quero também, né, finalizar dizendo disso, que a experiência subjetiva de sermos no Brasil precisa contar com os diferentes referenciais para que a gente possa elaborar melhor essa ferida que toma todos nós, que é o racismo, e que compromete a possibilidade da gente fazer identificações e relações saudáveis. Então, vou parar para a gente conversar, né, e aí a gente vai trocando. Perfeito, Celso está aí para parar a gravação, eu vou parar a gravação e já vou pedir para a galera ir erguendo as mãos, para a gente ir começando o debate. Daí eu queria ver com vocês o que vocês preferem, a gente faz um